Primeira vez que eu fiquei com um garoto, ele falou pra todo mundo que eu era larga. E é isso mesmo que você tá pensando. É exatamente isso que você tá pensando. Eu sempre fui muito tímida, muito quieta. Quando eu tava ali na fase da adolescência e tudo, muitos meninos davam em cima de mim, queriam ficar comigo, mas eu era tão tímida, eu era tão, sabe, medrosa pra ficar com outras pessoas que eu acabava nem aceitando. Tanto que a primeira vez que eu fui ficar com uma pessoa de perder a minha virgindade foi quando eu já estava com 18 anos e eu estava na faculdade. Nisso eu conheci esse rapaz lá que tinha a mesma idade que eu e a gente estudava na mesma sala, fazíamos o mesmo curso e ali daquela sala, inclusive nós dois éramos os mais novos. Todo o restante da turma eram pessoas assim mais velhas do que a gente, tipo 20, 21, 22, 23. Nós éramos os mais novos. E ali eu conheci ele lá na faculdade, nós começamos de início a fazer trabalho juntos, até que eu comecei, sabe, a me apaixonar por ele, a desenvolver o sentimento, até que ele começou a demonstrar que também estava interessado em mim. E assim, de início, ele era um amor de pessoa, me tratava muito bem, me levava presentes, me elogiava, nossa, era um amor de pessoa, então foi muito fácil para mim me apaixonar por ele e acreditar que ele realmente sentia mesmo por mim. Até que a gente começou a ficar, né? E durante a gente ficar, ele conversava comigo sobre isso, perguntava, né, se eu já tinha ficado com outras pessoas e tudo, e eu acabei falando pra ele que eu queria que ele tivesse só um pouquinho de paciência comigo, porque eu realmente não tinha ficado com outras pessoas, e eu tinha aquele medo, né, da primeira vez e tudo, e ele, não, tá tudo bem, não se preocupa e tal. Até que depois de algum tempo eu resolvi aceitar, eu já estava com vontade, eu estava afim, eu queria, e aí eu resolvi fazer. Eu fui pra casa dele e eu não vou dizer pra vocês, nossa, foi péssimo, foi horrível, não foi. Ele me tratou muito bem, foi assim, um momento muito bom pra mim. Ele teve toda a paciência do mundo, foi ótimo, sabe? E depois desse dia eu fiquei mais ainda apaixonada por ele, porque eu pensei, meu Deus, foi a primeira vez dos sonhos. Ok, depois desse dia, isso foi numa sexta-feira, né? Passou sábado, ele não me mandou mensagem, eu tava esperando ele mandar mensagem, mas ele não mandou. Aí eu fiquei meio assim, aí foi domingo, mandei mensagem pra ele. Ele não me respondeu. Quando foi segunda-feira na faculdade, que eu cheguei, e ele chegou logo depois de mim, eu pensando que ele ia vir falar comigo alguma coisa assim, não. Ele pegou, sentou do outro lado da sala. E ali eu já comecei a imaginar um monte de coisa na minha cabeça, né? Tipo, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? O que foi que eu fiz que ele não gostou? Ah, eu fiquei repassando aquele momento na minha cabeça pra entender o que eu tinha feito de errado. Ou o que eu poderia ter feito que fez ele estar agindo daquela forma comigo. Mas ok, como eu era besta, eu não fui questionar ele, né? Eu não fui falar nada. Deixei ele quieto no canto dele porque nem eu sabia o que eu tinha feito. Passou terça-feira, passou quarta e nada dele falar comigo. Até que chegou na quinta, eu falei, não, eu vou perguntar, porque eu preciso saber o que foi que eu fiz. Nisso eu cheguei perto dele e perguntei o que estava acontecendo, se eu tinha feito alguma coisa e tudo. E aí ele falou pra mim que não, que eu não tinha feito nada de errado, que estava tudo bem, que ele só não queria mais, que o nosso momento já tinha passado. Ai, gente, eu fiquei extremamente magoada, sabe? Falei, poxa, eu tava achando que eu ia casar com esse homem, fiquei muito magoada, mas eu também não implorei nem nada, eu só aceitei. E pensei, bom, ele não gosta mais de mim, né? Fiquei com aquilo na minha cabeça. Até que quando chegou na semana seguinte, eu conversando com algumas pessoas ali da sala, tava fazendo um trabalho em grupo com essas outras pessoas, e nisso a gente chegou no assunto dele. E aí uma dessas pessoas falou pra mim, ah, tu não tava namorando com fulano, vocês terminaram? Aí eu falei, não, a gente não tava namorando, a gente só tava ficando, mas ele não quis mais ficar comigo. E aí foi que uma outra menina que tava no grupo virou pra mim e falou assim, ele te falou por que ele não queria mais ficar contigo? Aí eu falei, não, ele só disse que nosso momento tinha passado. Nisso ela deu uma respirada e falou assim, olha, eu vou te falar a verdade, porque o que ele tá fazendo é ridículo e tu tem que tomar atitude, porque não é certo o que ele tá fazendo. E aí eu perguntei o que ela tava falando e ela disse, ele tá falando pra todo mundo na faculdade que ele não quis mais ficar contigo porque tu era larga demais. Parte 2.